Boa noite a todos. Me ouvem bem? Sejam todos bem-vindos na nossa casa, nessa noite abençoada. Peço que todos que estão com os aparelhos celulares, coloquem ele no vibra ou desliguem, por favor, para que a gente não perca essa harmonia que já estamos nela, né? Obrigada, Jefferson, mais uma vez, por harmonizar, deixar esse ambiente maravilhoso para a gente, né? E vamos iniciar fazendo a nossa prece, né? E peço a todos que se concentrem mais uma vez, mais um minutinho, fechem os olhos, aqueles que quiserem. E vamos pedir a Jesus, meu Deus, misericordioso e de bondade, que possa abençoar essa noite, abençoar todos aqui que vieram buscar, nos iluminando os nossos corações e as nossas mentes, para que os ensinamentos dessa noite sejam, por nós, absorvidos e abençoados em nós, nos trazendo paz, amor, para que possamos continuar na nossa caminhada, Senhor. Obrigado, mais uma noite estarmos aqui, que assim seja. Bom, vamos fazer a leitura do livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Fazer a nossa leitura de abertura. Lição 82. Em Espírito. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Paulo, Romanos 8:13. Quem vive segundo as leis sublimes do Espírito, respira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pousa os pés. Avançada compreensão assinala-lhe a posição íntima. Vale-se do dia qual aprendiz aplicado que estima na permanência sobre a terra, valioso tempo de aprendizado que não deve menosprezar. Encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento. Na ignorância alheia, descobre preciosas possibilidades de serviço. Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos à própria iluminação e engrandecimento. Vê passar obstáculos como vê correr nuvens. Ama a responsabilidade, mas não se prende à posse. Dirige com devotamento, contudo, foge ao domínio. Ampara sem inclinações doentias. Serve sem escravizar-se. Permanece atento às obrigações da sementeira. Todavia, não se inquieta pela colheita, porque sabe que o campo e a planta, o sol e a chuva, a água e o vento pertencem ao eterno doador. Usufrutuário dos bens divinos, onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo, na consciência e no coração, os próprios tesouros. Bem-aventurado o homem que segue vida fora em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais que alvorada de novo dia, sublime transformação e alegre despertar. Assim seja. Bom, essa noite estamos recebendo a Sara Freire, que faz parte, né, do SGEE, que é o Estudos de Guarapari, né, dos Estudos Espíritas, Sociedade de Guarapari dos Estudos Espíritas. Seja bem-vinda, Sara, com a gente, e agora com a palavra. Posso ficar aqui? Onde? Você falou que está transmitindo. Tá transmitindo ali. É melhor? Uhum. Para não ficar na frente de lá, né? Pode ficar. Tem que falar. Não, ele já está com o microfone. Já. Então pode ser por aqui? Pode.
Não precisa não, falo alto. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito pelo convite para participar aqui da palestra da casa. Agradecer pela oportunidade de trabalhar, falar de Jesus, falar do bem, falar do Espiritismo. É sempre uma alegria, é sempre um prazer poder fazer isso. Normalmente, quando a gente vem na casa espírita, que a gente vai assistir alguma palestra, a gente pensa em alguém, né? Às vezes a gente pensa no companheiro que ficou em casa, na companheira, às vezes nos colegas de trabalho. A gente pensa em várias pessoas que poderiam estar escutando aquilo que a gente está escutando na palestra. Não acontece isso? Mas hoje eu gostaria de fazer um pedido para vocês, um convite para a gente olhar para dentro. Eu tenho certeza que cada um que está aqui tem alguma coisinha, alguma interrogação, alguma dor, algum problema. E hoje nós vamos falar disso. Nós vamos falar de dor, nós vamos falar de problema. Não no sentido de querer romantizar a dor, de achar que é isso mesmo, tem que ser assim mesmo, vamos passar por isso. Não, mas no sentido da gente tentar trazer um mínimo de alento, uma forma da gente lidar com tantos problemas que a gente tem no dia a dia, com tantas pessoas que convivem com a gente, com tantas coisas que a gente fica sem saber exatamente o que fazer. Quando a gente ouve essa frase, tudo concorre para o bem, talvez dá essa impressão do conformismo. Vamos deixar rolar, tudo concorre para o bem, Deus sabe o que faz. E de fato sim, Deus sabe o que faz. Mas a gente não precisa ter uma postura conformista. A gente pode usar todos os problemas que a gente passa para a gente tirar deles algum aprendizado, alguma lição. E é sobre isso que a gente vai falar essa noite. Que Jesus, então, nos abençoe, que os amigos espirituais possam envolver não só a mim, mas todos vocês que estão aqui. Que a gente consiga sair daqui com o coração um pouco mais aliviado e com alguma resposta, caso alguém tenha vindo, né, buscar essa resposta, que a gente consiga sair daqui com ela. Pode passar para mim? Essa fala, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, foi uma fala de Paulo aos Romanos. E ela ficou registrada e a gente fala muito sobre isso. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se a gente parar para analisar, pode passar mais um, fazendo favor. Se a gente souber aproveitar os momentos de alegria, eles vão ensinar alguma coisa para a gente, 2 vezes. A alegria vai nos ensinar a gratidão, se a gente estiver preparado para isso. Porque se a gente estiver ainda muito apegado ao orgulho, se a gente estiver ainda muito apegado à soberba, a gente acha que a gente fez por merecer estar alegre e a gente não aproveita essa oportunidade para ser grato. Porque a alegria, as coisas boas que acontecem na nossa vida, são para a gente se sentir de fato gratos por estarmos passando por algo bom. Por um outro lado, as feridas, elas podem nos ensinar a humildade também, se a gente souber utilizar esse processo. Porque a gente pode escolher se revoltar com as feridas. A gente pode escolher se perguntar, por que comigo? Por que eu fiz para merecer isso? Né? Mas se a gente souber aproveitar as feridas, então, elas podem nos ajudar a ajustar a humildade que talvez ainda está faltando na gente. Às vezes a gente até é um pouquinho humilde, mas falta um pouquinho mais. E aí algumas feridas podem nos ajudar nesse processo. As contrariedades da vida, elas vêm para nos ensinar a renúncia. E como é complicado a gente renunciar a alguma coisa. A gente estava ouvindo aqui uma música da Legião Urbana, né? Monte Castelo, é uma música que eu gosto muito. Essa banda, ela acompanhou toda a minha adolescência. Eu era louca por essa banda. Porque lá na minha geração, quando eu era adolescente, o Renato Russo falava a nossa língua. Ele falava o que a gente queria falar, né? E tinha uma música dele que ele dizia assim: tente me obrigar a fazer o que eu não quero e você vai logo ver o que acontece. Porque, de fato, a gente fazer algo que a gente não quer fazer é horrível. A gente fica bravo, a gente fica nervoso, a gente faz com má vontade, a gente fica de mau humor. É mais ou menos por aí. Toda vez que a gente é contrariado, ou que a gente tem que fazer algo que a gente não gostaria de fazer, a gente fica chateado com isso, né? Só que se a gente souber aproveitar esses momentos, claro que não na hora, tá? Na hora a gente não consegue, na maioria das vezes, só se a gente já estiver bem evoluído, para na hora que a gente estiver sendo contrariado, a gente já conseguir respirar fundo e tomar uma decisão que, não, eu sou uma pessoa que eu sei renunciar, né? Na realidade, a gente vai aprendendo isso, na medida em que as contrariedades voltam.
porque elas não vão acontecer só uma vez, elas vão acontecer várias vezes. E na medida em que elas vão voltando, se a gente souber aproveitar, a gente vai lidando com elas de uma forma cada vez melhor e a gente vai aprendendo a renunciar. A uma certa altura da vida, a gente se torna esposa, marido, pai, mãe, e aí a gente aprende a renunciar no cotidiano, na rotina. Quantas coisas um pai e uma mãe não queriam fazer, mas fazem para agradar o filho. Quantas coisas um esposo ou a esposa não gostaria de fazer naquele momento, mas faz pela alegria do parceiro, pela alegria da parceira. Essas são as pequenas renúncias, mas existem renúncias o tempo inteiro. A gente precisa aprender a renunciar. E isso é bom, porque nos ajuda no nosso processo evolutivo. Aprender a tirar o interesse só da gente faz a gente evoluir. As perdas, elas nos ensinam ao desapego. E aqui é bem complicado, porque quando a gente fala da perda de um trabalho, já é difícil. É um luto, é uma perda. Quando a gente fala da perda de um bem material, às vezes a gente passou por um furto, um roubo, é ruim, a sensação é horrível. De alguém entrar na sua casa e pegar uma coisa sua, de alguém pegar o seu carro e levar embora, a sensação é muito ruim. Mas quando a gente fala da perda de um ente querido, é algo que é muito sensível. Que a dor que a gente está sentindo quando perde é a maior do mundo. A maior dor do mundo é a nossa. Não existe uma dor maior que a nossa. Então, quando a gente fala de perda, é um ponto de sensibilidade e que a gente não deve, de fato, romantizar. Porque dói. E dói de verdade, tá certo? Só que elas podem nos ensinar o desapego. Eu fico imaginando, quando Chico Xavier recebia as cartas para as mães, se aquelas mães, elas deixavam de sentir dor. Porque eu acredito que nunca deixaram de sentir dor. Mas acredito que naquele momento onde elas tiveram uma luz do que estava acontecendo, do que tinha acontecido, aquilo de fato dava força. Aquilo de fato fazia elas quererem acordar no outro dia, levantar da cama e fazer alguma coisa, né? Então, a perda, por mais difícil que seja, ela serve para nos ensinar, sim, ao desapego e muitas outras coisas. Quem já passou por um processo de perda sabe o quanto isso ensina. O ano passado, a minha sogra desencarnou. Uma das músicas que ele tocou aqui, eu já quase comecei a chorar porque foi a música do cortejo fúnebre dela e eu me lembrei dela e já me emociono, porque foi uma pessoa muito querida, foi uma mãe para mim. E quando ela desencarnou, me surgiram interrogações na minha cabeça que eu nunca tinha tido antes. Eu nunca tinha tido a lucidez de pensar o quanto a vida passa rápido. Olha só, as pessoas falam isso, é banal, todo mundo fala. A vida passa muito rápido, nossa, parece que foi ontem. As pessoas banalizam muito isso, mas diante do desencarne de alguém querido, a gente tem isso tão vivo que a vida passou no piscar de olhos, que a gente não aproveitou o suficiente, que poderia ter feito tal coisa, que poderia ter... E aí a gente começa a se questionar, será que eu estou fazendo o que eu deveria fazer? Será que meu caminho é esse? Então a perda, ela ensina o desapego, mas ela ensina muitas coisas, porque ela levanta esses questionamentos dentro da gente, que são naturais e que são muito importantes para a gente aprender a olhar para dentro, né? Como diz alguém, que eu não sei direito quem olha para dentro desperta. Quem é que fala isso? Jung. Quem olha para dentro desperta. Então, a perda de um ente querido nos desperta, de certa forma. Nos derruba, por um lado, da tristeza, né, e tudo mais, mas nos desperta, porque a gente começa a refletir como que aquilo mexe comigo e como que pode me fazer pensar, né? Ou me fazer mudar em alguma coisa, tomar um rumo que eu ainda não tinha tomado. Pode passar mais, por favor. E as dificuldades também, elas nos ensinam muito. Nos ensinam a tolerância, nos ensinam a resiliência. É bom passar por dificuldade? Não, é péssimo. Mas a gente pode aprender com elas, a desenvolver a tolerância. Estou passando por isso, vai passar. Aí eu começo a tolerar com aquela ideia de que vai passar, né? E a gente começa a entender que é possível a gente passar por um momento de dificuldade sem ficar resmungando, certo? E também a resiliência. Em momentos que eu estou muito triste, eu preciso de aprender a angariar forças, a pedir ajuda, né? A grande questão é, para a gente aprender a ter gratidão,
a ter humildade, a ter renúncia, desapego, resiliência, tolerância, não necessariamente a gente precisa de passar por todas essas coisas do lado de cá, que a gente citou, certo? A grande pergunta que a gente precisa se fazer é essa. Só que às vezes a gente se equivoca no ponto onde a gente começa a se perguntar, eu estou passando por um momento de dificuldade e eu começo a me perguntar, por que comigo? Por que eu? É muito natural, quando se perde, por exemplo, um ente querido, a pessoa que fica questionar assim, por que Deus fez isso comigo? Por que comigo? Por que com ele? Por que com ela? Tem tanta gente ruim aí, por que leva logo ele? Por que leva logo ela? É comum, a gente que é espírita, a gente, quando acompanha alguém que está passando por esse processo, a gente ouve esse tipo de queixa. E não necessariamente a gente deve pensar dessa forma. Às vezes esse é o grande equívoco. Pode passar mais uma. A grande pergunta que a gente precisa fazer não é por que isso está acontecendo comigo, mas o que a vida está tentando educar em mim a partir desse processo. O que a vida está querendo me ensinar a partir dessa ferida, dessa contrariedade, dessa traição, dessa perda. O que eu posso aprender com isso? E óbvio que quando a gente está passando pelo processo, é muito difícil a gente conseguir ter essa lucidez de pensar desse jeito. E por isso que a gente está aqui, para a gente aprender que mesmo nos momentos de dificuldade, a gente tem condições de tentar buscar algo bom disso. Esses dias fui levar Matheus, meu pequenininho, para a escola, e ele já é o 3º ano dele na escola, mas ele chorou bastante para ficar. De vez em quando ele chora e não quer ficar e quer ir embora. Quero você, enfim. E aí eu demorei muito para conseguir fazer ele ficar calmo e tranquilo na escola. Ele ficou. Fui embora, né, morrendo de culpa, que toda mãe se culpa quando isso acontece, né? Deixei ele lá e fui. Daí a pouco mando mensagem para a escola, parou de chorar? Não, já tá bom, já tá feliz. Mas a gente fica com o coração apertado. No final do dia, quando eu fui buscar ele na escola, eu perguntei, como que foi, mãe? Ou como que foi, meu filho? Conta pra mamãe. Aí ele falou assim, mãe, depois que você foi embora, eu fiquei feliz. Eu brinquei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí eu falei assim, tá vendo, meu filho? Às vezes, a gente tá sofrendo, a gente não quer aquilo, mas depois passa. É um momento que você vai passar, que daqui a pouco passa para você. E você vai ficar feliz de novo. E isso, por mais simplório que seja, é o que vai acontecer com qualquer coisa na nossa vida. Nada vai durar eternamente, nada vai ter aquele mesmo peso todos os dias, a vida inteira, a não ser que eu escolha seguir por esse caminho. Então, se nós estamos aqui para nos educar, para a gente poder evoluir, a pergunta que a gente sempre tem que se fazer em qualquer situação que a gente passe é o que é que a vida está tentando me ensinar. E aí é claro que às vezes a gente fala assim, o que Deus está querendo me ensinar? O que o universo está querendo me ensinar? O que os amigos espirituais estão querendo me ensinar? E aí a gente vai fazer uma pequena análise disso, porque não é bem que Deus quer que você passe por um sofrimento para você aprender. Isso é coisa nossa, isso é coisa de humano, né? A gente entender... Pode passar o próximo, por favor. A gente achar que tudo que a gente está passando é porque eu mereço passar por aquilo. Pode só pôr mais isso. A gente tem essa frase, né? Se estamos passando por isso, é porque merecemos. Lá na Gênesis, quando a gente está lá no início, onde está explicando sobre Deus... No 2º capítulo, no item 14, a primeira frase está escrita, Deus é soberanamente justo e bom. E lá fala soberanamente, significa que é impossível ter um pingo de injustiça em qualquer coisa que seja de origem divina. Que é impossível ter qualquer coisa de maldade. Né? Ainda está bem explícito que não tem como a gente falar que uma folha é totalmente escura se tiver uma manchinha branca. Que não tem como a gente falar que uma folha é totalmente branca se tiver uma manchinha escura. Então, Deus é soberanamente justo e bom. Essa história de que estamos passando por isso porque merecemos é uma coisa que nós usamos até de uma forma pejorativa. Se você está passando por isso, então, porque você fez isso, isso e aquilo. Tipo... Tá subentendido, bem feito, tinha que passar mesmo. Né? Às vezes a gente faz isso com a gente mesmo. Eu estou sofrendo, mas eu mereço, eu fui fazer isso, fui fazer aquilo, ou como eu sou burro, né? E a gente fala assim com a gente mesmo. Porque essa é uma atitude comum nossa, e isso não é divino.
Deus não é Ele que está causando o mal, permitindo o mal, no sentido de que Ele elaborou o mal para que a gente aprenda. Ele vai castigar a gente para a gente aprender. Isso também é coisa nossa. E que hoje, graças a Deus, a gente está começando a rever isso nos nossos processos educativos. Antes, quando a gente era criança, né, como é que era? Fez alguma coisa errada, vai ficar de castigo, levar chinelada. E aí a gente aprendia pelo medo. Não vou fazer isso para não apanhar. Hoje em dia, esse processo está mudando no sentido de que a gente não precisa de fazer as crianças terem medo da gente. A gente pode esclarecer e cada vez mais a gente consegue conversar e perceber que eles entendem. Se você explica, entende. Né? Um outro dia, eu brigando com os meninos e o Matheus fala, mãe, não precisa gritar. É só você conversar que eu vou entender. 4 anos. E se eu falasse isso com meu pai e com minha mãe quando eu tinha 4 anos, coitada de mim, né? Era chinelada e castigo, não tinha escapatória. Se falasse, não pode isso, se eu falasse por quê? Por quê? Já era, não podia perguntar por quê. É porque eu estou mandando e acabou o assunto. Né? Então, hoje em dia, inclusive esses processos já estão mudando. Já não se fala, você já não vê mais, mesmo eu que me considero mãe raiz, você já não vê a gente batendo, botando de castigo, ameaçando, fazendo esse tipo de coisa, porque as coisas estão mudando. E se nós já estamos conseguindo ter essa noção, a gente não pode nem imaginar como que é a justiça e a bondade de Deus. Né? E aí, o que a gente pensa? O que a gente tem que pensar? Que Deus, ele permite que as consequências das nossas ações nos eduquem. Mas não quer dizer que ele está lá de braço cruzado e pensando assim, viu, tá vendo, te avisei. Não era para você fazer isso, agora você fez, agora você aguenta. Porque não é por aí, não é assim que a justiça divina funciona. E quando a gente começa a se falar desse jeito, né? Não, eu mereço, eu estou passando por isso porque eu mereço. A gente entra num processo de vitimismo. E vitimismo não é vulnerabilidade. A pessoa que se faz de vítima, que chora, ai meu Deus, isso não é vulnerabilidade. Isso é uma ferramenta de controle. A vítima sempre quer controlar alguma coisa. E quando a gente faz isso com a gente mesmo, se coloca como vítima, é que a gente gostaria que tudo na nossa vida estivesse no nosso controle. E tem coisa que não está. E quando as coisas não estão no nosso controle, a gente precisa simplesmente saber abrir mão, entregar. E isso é um ato verdadeiro de fé. Saber entregar. Saber que, sim, eu estou passando por isso, por alguma coisa que aconteceu, é uma consequência. Uma hora eu vou saber, vamos respirar fundo e vamos passar. Segura na mão de Deus e vai, né? É assim que a gente precisa de analisar. A justiça divina, ela não nos pune para nos destruir. Jamais. Ela não nos pune para fazer com que a gente vá para o chão. Isso também é coisa nossa. De alguém que fez a gente sofrer. A gente vê aquela pessoa sofrendo, aí a gente quer que a pessoa sofra. Isso é coisa nossa, né? Deus não. Deus deixa que a justiça divina permite que a gente sofra para que a gente se eduque. Não no sentido de querer que a gente sofra. É tanto que tá lá, né, evangélico. É o amor que cobre uma multidão de pecados. Não é o castigo, não é o sofrimento, é o amor. Então, se eu conseguir aprender com aquilo rapidamente, eu não vou ficar pagando penitência daquilo para o resto da minha vida, porque não é assim que a justiça divina funciona. Pode passar. A nossa existência, essa agora, ela é apenas um capítulo de uma história muito maior. E daí, quando a gente consegue se colocar de fora dessa história, para poder enxergar o que está acontecendo, a gente percebe que a gente está nessa encarnação e que qualquer coisa que a gente esteja passando tem uma lógica, tem um motivo. Nada é por acaso. Isso faz parte do processo da entrega, que é muito difícil, gente. A gente se entregar quando a gente está sofrendo. Para esse pensamento, né, de que eu não sei porquê, mas se está acontecendo é porque eu preciso passar por isso, eu preciso aprender alguma coisa com isso, né? E às vezes, quando a gente se coloca de fora da história para observar, se você parar para pensar, né, desse ponto de vista, que a gente está só num capítulozinho, que tem muita coisa que a gente não faz nem ideia,
existe uma programação, existe um planejamento. A gente, nós que ainda somos muito atrasados, a gente planeja muita coisa na nossa vida. Um filho nasce, a gente começa a pensar no que nós devemos fazer. Por exemplo, comigo e com o Célio aconteceu isso. A gente foi pais mais velhos. Aconteceu com a gente da gente pensar, nossa, agora a gente tem que se cuidar, a gente tem que ir pra academia. A gente começou a fazer conta. Tipo, ó, o Estevão nasceu, eu tinha 35 anos. Então, para eu ver o Estevão com 35, eu vou estar com 70. Eu tenho que estar super bem. Eu quero estar com 70 bom, eu não quero estar com 70 capenga, né? Então, eu vou ter que ir para academia. E isso foi uma transformação na nossa vida. A gente começou a cuidar do que a gente come, a gente começou a cuidar. Aí depois vem Mateus, depois. O Mateus nasceu, eu já tinha quase 40. Aí que a gente fica assim, meu Deus, para eu ter neto, como é que vai ser, né? Então você começa a entender, você começa a planejar, você planeja, você imagina a sua reencarnação, como que ela foi pensada nos mínimos detalhes. Mas isso quer dizer que a rota não pode ser alterada? De forma nenhuma, né? Se a gente parar para pensar do ponto de vista da nossa inteligência limitada, olha o que um GPS faz com a gente hoje. Você sai de casa, eu vou lá, sei lá, onde? Vitória, no shopping. Vou botar aqui no GPS para eu chegar lá no shopping. E aí ele vai me falando, isso acontece muito com a gente usa o GPS para ir para Vitória por causa dos negócios de multa. Não é por causa do caminho que a gente já sabe, né? Mas a multa para avisar onde que você não pode andar mais depressa e tal. Aí, quando você bota o GPS da nossa casa, a gente mora na Praia do Morro, ele fica mandando a gente ir rumo à BR-101 e a gente vai pela Rodovia do Sol. Então, até a gente chegar em Setiba, ele ainda mandou a gente voltar 500 vezes, entendeu? A gente tem que ficar ouvindo, ele entra na rua tal, volta não sei aonde, faz contorno não sei aonde, né? Porque ele traçou uma rota pra gente passar pela BR-101, só que a gente não quer ir pela BR-101, a gente quer ir pela Rodovia do Sol. Então, o que vai acontecer? Até chegar em Setiba, ele ainda tenta de todas as formas para a gente ir pela Rodovia do Sol, pela BR-101. Então, imagina como que é, depois ele recalcula, né? Depois que eu cheguei lá em Setiba, não teve mais jeito, então pronto, vamos recalcular esse negócio aqui agora. Fique imaginando como que é o GPS do seu planejamento reencarnatório. Quantas vezes que o caminho era para você ir por um lado, o GPS estava te mandando para o outro. E você tem um GPS instalado aqui, que se chama consciência, né? Que te manda ir para um lado e você fica assim, não, isso é coisa da minha cabeça, eu vou para cá. Não, não é possível, né? A gente não confia na própria intuição, a gente é espírita, a gente sabe que tem o anjo da guarda, a gente sabe que tem os amigos espirituais, né? Às vezes, eles falta pouco só materializar para a gente poder ver o sinal e a gente quer mais sinal. Então, o GPS da nossa existência mostra vários caminhos, traça várias rotas para a gente chegar no lugar, no destino. Mas nem sempre a gente obedece aquilo ali, porque a gente quer outra coisa. Então, por mais que o caminho seja mais longo, por mais que tenha mais negócio da multa, por pior que seja a estrada, se a gente escolheu aquilo lá, o que vai ser feito pelos planejadores da nossa reencarnação? A rota vai sendo recalculada para aproveitar aquele caminho da melhor forma possível. Quantas vezes a gente já não deve ter tido essa bendita dessa rota recalculada? Quantas coisas, aí briguei com a Aloísio, estou de mal com a Aloísio. Pronto, ai meu Deus, o GPS fica na minha cabeça, volta lá, resolve. Aí eu não resolvo com a Aloísio, sigo em frente na minha rota, aí daí a pouco eu arrumei problema com outra pessoa e o meu GPS fica doido, daí a pouco a gente volta, né? Eu cruzo com ele e a gente vai. E é assim que é a nossa vida, né? E aí, se a gente pensar do berço ao túmulo, a gente vai achar muita coisa absurda. A gente vai pensar que muitas dores são insuportáveis, a gente vai pensar que muitas coisas são barbaridades. Não é possível que um pai pode fazer mal a uma filha, que uma mãe pode fazer mal a um filho. Não é possível, é muito injusto, é muita barbaridade, né? Se a gente pensar do berço ao túmulo. Mas se a gente expande, se a gente sai desse capítulo, se a gente lê os capítulos anteriores, aí a gente vai ver que não foi à toa que a história chegou nesse ponto. Né? E aí, se a gente chegou nesse ponto da história, se foi planejado uma coisa e os personagens resolveram fazer a própria história, nada disso foge ao controle do divino. E tudo vai trazer alguma coisa para que a gente consiga aprender e refazer o nosso caminho da melhor forma possível. Não é
novidade para nós espíritas a gente ouvir coisas do tipo assim, fiquei sabendo na reunião mediúnica que o desencarne de tal pessoa, a pessoa precisou ser retirada. Vocês já ouviram essa expressão da pessoa ter que ser retirada da encarnação, né? Tipo, a morte de alguém foi para retirar a pessoa. Por quê? Porque a pessoa ia acabar se enrolando mais do que ela estava. E não é possível para nós, enquanto seres evolutivos, né, que vamos evoluindo, não é possível que a gente piore. Então, se estão tentando recalcular a rota, não está dando certo, vão voltar, né, meu irmão? Senão você vai se complicar mais ainda e o objetivo não é esse. Né? Então, tudo serve para ensinar. A reencarnação, ela não é uma sentença para nós. A gente não é obrigado a fazer tal coisa. Gente, seria muito maravilhoso se a gente pegasse o plano lá, né, lesse com os amigos espirituais, você vai fazer isso, aquilo, e seguisse. Seria muito maravilhoso. Eu queria, talvez o Chico deve ter seguido certinho, né? O Chico Xavier. Mas nós, dificilmente a gente vai seguir o roteiro do jeitinho que está planejado lá. Né? E aí, mesmo assim, não é uma sentença, é uma oportunidade. Tudo vira oportunidade para nós. Tá certo? Pode passar mais um, por favor. Daí, pensando por esse lado, em relação aos sofrimentos e tudo aquilo que a gente passa, a gente não pode deixar de estudar sobre a questão das provas, das expiações e das missões. Porque o sofrimento, ele pode ser uma prova, ele pode ser uma expiação e pode ser alguma coisa missionária que eu escolhi passar, né? Pode abrir tudo de uma vez. No caso das provas, são aquelas situações que vão testar a gente para desenvolver as nossas virtudes. Normalmente é algo que é igual estudar mesmo. Eu estou estudando uma coisa e eu passo por uma situação para ver se eu aprendi aquilo, né? E isso pode ser algo desafiador para a gente. Para muitos de nós, fazer prova é horrível. Eu, como professora, eu tenho um trem que eu detesto, é a tal da prova. Eu não gosto de preparar, não gosto de aplicar e não gosto de corrigir. E muito menos de fazer quando eu sou aluna. Não gosto, porque eu não acredito que prova conhecimento de ninguém. Eu acho que é um método muito... Eu fico nervosa quando eu estou sendo testada. Né? Eu sei que eu tenho que tirar uma nota, aquilo me apavora, e muitas pessoas dão branco e tal e tal. Imagina uma prova que a gente está passando na nossa vida. Não vai ser fácil. Né? E a gente tem que tirar uma média 7 ali para passar. Então não é tão fácil assim uma prova. E eu já estudei, eu venho aqui na Casa Espírita, eu participo dos estudos, eu participo da reunião mediúnica, eu assisto palestras, eu sei um monte de coisa, mas na hora que acontece, como eu ajo? Qual é a minha reação, né? Então, a gente passa por essas provas que são difíceis para nós. A gente tem também processos de expiação, que são aqueles que estão ligados a alguma reparação mais profunda. Então, às vezes eu estou reencarnada numa família que é extremamente complicada, que eu me sinto um peixe fora d'água, né? Que é muito difícil para mim a convivência com um irmão, com pai, com mãe. Às vezes eu estou nessa condição, né? Que é uma reparação mais profunda. Eu tenho que estar ali. Mas não é porque eu estou ali, não é porque Deus quer se vingar de mim. Você se deu mal com essa pessoa aqui, agora você vai ser filha. Então vai lá agora, né? Não é bem por aí, né? É um reajuste que a gente passa perante a lei de causa e efeito que a gente conhece tão bem dentro da doutrina espírita. Então, tudo que a gente faz tem uma consequência. Boa ou não, de acordo com o que a gente faz. Se a gente conseguir ser bom, agir da melhor forma possível em 100% do tempo, então eu não vou ter consequências ruins sobre isso. Né? E aí é claro que a gente erra, que a gente toma decisões equivocadas, que a gente teima muito, né? Uma situação recente que aconteceu comigo, muito simples, mas que está me trazendo uma grande lição, é o seguinte. Eu trabalhei por quase 13 anos como professora na faculdade aqui de Guarapari. Trabalhei quase 13 anos e assim, chegou no momento que eu pensei, acabou, o ciclo encerrou, não sinto mais que eu tenho o que fazer aqui. E aí, foi um processo difícil, demorei um tempo para chegar nesse ponto, não vou mais continuar, pedi minha demissão, saí, fiquei 1 ano e meio fora. Quando foi no final do ano passado, me ligaram da faculdade me chamando para voltar. E eu aceitei. E eu não queria ter aceitado, mas eu aceitei. Eu meio que não soube falar não sei, achei que devia e voltei. E as consequências de ter reaberto esse ciclo estão sendo muito difíceis para mim. Em todos os sentidos. Eu já não me sinto mais pertencente ao ambiente, eu já não me sinto mais feliz fazendo o que eu fazia antes. Eu já saio de casa com
culpada por deixar os meninos e eu podia estar lá com eles. Né? Então, as consequências, por mais simplórias que sejam, eu já estou contando os dias para chegar ao final do semestre que eu pedi demissão de novo. Tipo, é muito ruim a consequência de você reabrir algo que já estava fechado. Qualquer coisa na sua vida que você sentiu que você deveria fazer, você foi lá e fez e você depois voltou atrás, isso traz consequências pra gente. Principalmente quando você tem certeza que tem coisa que o ciclo estava encerrado, não estava encerrado ainda. Então você tem que voltar, né? Mas essas coisas, gente, a gente sente, a gente sabe. E quando eu saí, eu tinha certeza que era a coisa certa a se fazer. Sabe? Então, quando a gente reabre um ciclo que não precisava, traz consequência. Então, você imagina se você evita cumprir um processo expiatório que você tinha que cumprir. É pior ainda, né? Você ir atrás do problema é ruim. Agora, você fugir dele é pior ainda. Né? Então, no caso de você ter que reparar algo, a gente tem que passar pelo processo. É aquela história, né, do fazer o que precisa ser feito. Existem pessoas que estão em sofrimento hoje, o tipo de sofrimento, de dor, está relacionado a compromissos assumidos. Mas nesse caso, a gente fala mais de espíritos mais amadurecidos, que eles aceitam experiências mais desafiadoras para poder ajudar outras pessoas. Então, passam por privações, passam por sofrimentos, mas tem uma missão ali por trás disso. Deixa eu passar. Então, nem tudo que a gente sente de dor significa que é um processo expiatório, não, tá? Porque às vezes a gente está passando por uma situação, essa que vocês estão pensando aí, que eu pedi desde o começo, talvez você pense, será que o meu caso é um caso de expiação? Nem sempre o problema é expiação. Nem sempre a dificuldade que eu estou é uma consequência da minha encarnação passada. Às vezes é de agora. O meu sofrimento de ter que ir dar aula toda noite, deixar os meninos, é problema meu, que criei agora. Ninguém me pediu, né? Fui eu mesma. Inclusive fui avisada. Faz isso não, você não precisa de fazer isso agora. Fui avisada muitas vezes e ignorei, tá certo? Às vezes é uma escolha que é educativa, às vezes é missão, às vezes a gente não tem elemento para entender o porquê e às vezes é teimosia nossa, certo? E aí a gente vai passar pelo processo e resolver depois. Pode passar. Então, pensando em todas essas coisas, até 50 lá. Então, pensando em todas essas coisas e pensando no que vocês têm de problema, de dor, no que nós temos de problema e de dor, diante desse problema, diante dessa dor, a pergunta que eu vou me fazer é: o que eu vou fazer com isso? Eu sou obrigada, eu estou predestinada a sofrer? Ninguém está. Predestinado a sofrer, não. Até aqueles que vêm em missão, eles não é um sofrimento, eles sabem que eles estão cumprindo. Imagina Jesus Cristo, diante do processo de crucificação, diante de todo aquele sofrimento. Né? Não era o destino, eu sou obrigado a passar por isso. Ele sabia que ele passaria por dificuldades, não necessariamente como elas seriam, mas sabia que tinha um fundo missionário nisso, que tinha uma importância muito grande nisso. Né? A gente não é obrigado. Quando Allan Kardec foi designado para ser o codificador da doutrina, se ele falhasse, já tinha um substituto. Porque ninguém é obrigado, existe o livre-arbítrio, a gente pode escolher o que a gente vai fazer. Né? E aí, claro que se a nossa escolha estiver nos levando para o buraco, obviamente que eles não vão deixar isso acontecer com a gente, os responsáveis pela nossa encarnação. O que eu vou fazer com isso? Duas vezes, por favor. Eu vou me revoltar ou eu vou amadurecer com essa situação? Porque é escolha. Né? Eu posso pensar, eu fui predestinada a sofrer, então não é possível. Por que eu? Por que Deus está fazendo isso comigo? Né? Então eu posso me revoltar, mas eu posso também escolher o amadurecimento. Eu posso viver amargurado ou eu posso trabalhar em mim a questão do desapego, por exemplo. Posso tentar ser uma pessoa mais desapegada, pensa nesse problema que você tem. Será que vale a pena você murmurar, resmungar, ficar amargurado? Ou será que eu posso deixar ir? Será que eu posso desapegar disso mais? Eu posso ficar endurecido ou eu posso desenvolver ainda mais a minha fé? Porque diante de uma dor muito forte, tem gente que se endurece através dessa amargura. Mas tem gente que fica ainda com mais fé. Quantas pessoas que só depois de um sofrimento muito grande buscaram Deus, foram para uma casa espírita, foram para uma igreja, para algum lugar, e se transformaram como pessoas. Então eu posso me endurecer, é uma escolha minha. Eu não sou obrigada a aprender com aquilo. Mas
se eu posso escolher o caminho da fé também. Eu posso ter uma culpa paralisante ou eu posso trabalhar num processo de reconstrução. E isso aqui é muito sério. Porque hoje em dia, de acordo com as coisas que a gente lê, com os dados que tem da psicologia, por exemplo, muitas pessoas entram em processos abismais de depressão, né, de processos de como chama aquela que fica euforia e depois depressão mesmo? Bipolar, transtorno bipolar. Muitas pessoas entram em estado de surto por causa de culpa. Porque quando a gente faz alguma coisa errada, a gente sabe que está errado. Desde criança, a criança sabe quando ela está fazendo uma coisa errada. E aí, na medida em que a gente vai ganhando consciência e maturidade, quando a gente erra sabendo que está errado, isso leva à culpa. Por mais que não seja uma culpa explícita, totalmente consciente. Dentro da gente, a gente sabe que a gente errou e essa culpa vai ficando ali como se fosse uma comida que a gente guardou dentro da geladeira e esqueceu ela lá no canto. Aquele negócio vai estragando, vai começando a ficar com cheiro ruim, vai ficando horrível. E aí a gente entra em processos mais difíceis devido à culpa. E a culpa, sabe qual é o grande problema dela? Ela faz a gente paralisar. Você não consegue fazer nada, você só aceita. Estou culpado, fiz mesmo, fui eu, e chora, e se esconde, e se deprime, e se acaba, porque a culpa paralisa. Mas eu posso também pensar no que eu fiz de errado. É isso aí, realmente eu fiz, não, com o conhecimento que eu tenho hoje, talvez eu fizesse diferente, mas o que eu posso fazer para acertar isso? Porque é assim, na vida, né? Se você errou, conserta. Não tem que ficar se martirizando, não tem que ficar se culpando. Errei feio, então o que eu posso fazer para consertar? E ter paciência. Porque se eu errei feio com o Célio, se eu quero o perdão dele, se eu quero reconstruir a minha vida com ele, eu vou ter que ter paciência com a insegurança dele, eu vou ter que ter paciência, que ele vai ter sempre medo de eu errar de novo com ele. É assim que funciona, né? Então eu não posso, não, mas você não vai confiar. Ou confia ou não confia, ou tá comigo ou não tá. Não é bem por aí, né? Reconstruir é você entender de fato, com humildade, que você errou e que você vai de fato recomeçar, entender aonde está o erro, ver o que pode ser feito. Né? A gente fala muito hoje em acolher a culpa. Todo mundo, quando está sofrendo, quer acolhimento. Todo mundo. Se alguém já for logo te dando lição de moral, tá vendo? Que é isso? Não é isso que a gente quer. Você está sofrendo, você quer acolhimento. Você precisa desse acolhimento. Né? Então, você também tem que fazer isso. Esses dias lá em casa, eu dei uma surtada lá, briguei pra caramba com os meninos e tal. Depois que passou o furacão, que a gente ainda fala, né? Se eu sou espírita, eu estou obsediada. Tem alguma coisa me influenciando. Eu não sou sozinha, eu não faria isso, eu sou uma santa. Se tiver um espírito aqui, vai me fazer, né? A gente fala, fui influenciado, Senhor, e agora abri a brecha. Esse abrir a brecha aí te entrega, né? Não é à toa que você está sendo obsediado. Mas, enfim, aconteceu comigo. Eu dei alguma brecha em algum momento, fiquei nervosa, dei uma surtada, gritei, Célio ficou apavorado, que ele não me viu brava daquele jeito. Depois que eu respirei, depois que passou, eu tinha escolha de ficar com a cabeça enfiada no travesseiro, chorando, morrendo de culpa, ou eu teria a possibilidade de pensar assim, nossa, eu estou muito cansada, eu preciso fazer uma pausa disso, daquilo, como eu fiz. Eu fiz e fui lá, conversei com esse meu filho, mamãe brigou com você à toa, me desculpa. Mamãe está muito cansada, adulto, quando fica cansado, fica nervoso. Já viu seu irmão? Quando seu irmão está cansado, ele começa a chorar, grita para lá e para cá, sai correndo, fica agitado. Adulto é assim. Então a gente pode se acolher. E aí eu me acolhi naquele momento. Eu falei assim, nossa, eu estou muito cansada, realmente eu dei uma surtada, parecendo uma louca, gritando. Mas eu precisava desse abraço, Célio, eu precisava era de um abraço na hora. Sabe? É isso que a gente tem que fazer. A gente não tem que se paralisar. Porque eu podia falar, nossa, gente, eu tô traumatizando meu filho, eu gritei com ele à toa e tal. Né? Eu podia pensar isso, mas não, realmente eu estava muito cansada naquele dia. Tinha sido uma semana muito exaustiva para mim, emocionalmente, com problemas na família, um monte de coisa. Então, uma hora é igual panela de pressão. Tá chiando, se não tiver um lugar para chiar, vai escapar de alguma forma, né? Vai estourar de alguma forma, né? Então a gente pode fazer isso. Vamos acelerar isso, senão eu não vou conseguir acabar. Todo problema, ele vai nos dar duas opções principais que eu deixei no branquinho lá. Ou sofrer, ou aprender. Aí é com a gente. O
que esse sofrimento está me convidando a fazer? Sofrer a vida inteira ou aprender com aquilo e dar uma reviravolta? Vamos seguir. Lembrando, né, que toda bondade, que todo bem, ele não só pode, como ele deve florescer em meio à dor. Toda dor deve servir para nos ajudar a melhorar e a iluminar a vida de outras pessoas também. Jesus Cristo, quando estava sendo crucificado, pediu a Deus para perdoar aquele ladrão que estava lá. Então, no meio do sofrimento, ele ainda viu a possibilidade de iluminar a vida de alguém que estava ali do lado dele. E nós? Será que no meio do nosso sofrimento nós vamos conseguir iluminar a vida de alguém? Ou será que a gente vai ficar pensando no nosso próprio umbigo, no nosso sofrimento, por que comigo, por que eu? Então, o bem pode florescer em meio à dor. Pode passar. E isso não significa que a gente vai... no caso que eu queria dizer, que a gente vai se resignar ao problema e tentar extrair a melhor coisa possível. Isso não significa que eu vou ficar paralisado. Significa que eu sempre vou pensar que eu não posso mudar agora, nesse momento, mas eu sempre vou pensar em fazer o melhor possível dentro das minhas possibilidades. Se eu tiver com algum problema mais sério, eu posso buscar um tratamento. Eu não preciso de ficar... As casas espíritas hoje oferecem tratamento, né? Aí direcionam, encaminham, ajudam de várias formas, né? Eu posso pedir ajuda para o meu companheiro, para alguém dentro da casa espírita, eu posso chegar lá no atendimento fraterno e falar o que eu estou precisando. Eu oro e trabalho, porque normalmente quando a gente está com problema, a gente tem mais dificuldade de orar, né? Principalmente se a gente estiver envolvido com culpa, aí a gente tem mais dificuldade de orar. Mas eu preciso orar e trabalhar, aprender com a dor, sem me entregar à revolta, confiar em Deus, fazendo sempre a nossa parte. Não é só deixar, é fazer o melhor que eu posso. E para finalizar, eu coloquei aqui 5 coisas que a gente pode fazer, para a gente começar agora, hoje, para transformar a dor que a gente está sentindo numa coisa boa. Já pode soltar que eu estou sem tempo. Trocar a pergunta. Por que comigo? Pela pergunta, para que isso pode me educar? Com qual é a finalidade? Não é o porquê, é o para quê. Qual é a finalidade desse processo que eu estou passando? Né? Eu posso buscar aprender com aquilo sem ficar me culpando excessivamente. Então, se você sabe que é uma consequência de um ato seu, não vai adiantar ficar se culpando porque não vai resolver. O que vai resolver é você se acolher e dar a meia volta. Vou fazer diferente daqui para frente. Terceiro, fazer o bem mesmo enquanto sofre. Isso é difícil, né? Mas eu estou sofrendo, mas eu vou lá na casa espírita, eu vou ajudar de alguma forma, vou ficar lá embaixo recebendo o pessoal, vou ficar na porta, né? Eu vou fazer alguma coisa de bom. Se alguém vier conversar comigo, eu vou receber com um sorriso. Isso é fazer o bem. Não precisa ser grandes coisas, não. São pequenas ações mesmo, para a gente ir treinando, sabe? Porque a gente treina, aquilo se torna habitual para a gente e aí a gente melhora. Orar, né, para a gente poder se conectar com o divino, se conectar com os amigos espirituais. Vigiar, para a gente poder aproveitar cada situação como um processo educativo para nós. Então, a vigilância é um processo educativo. E a gente precisa agir, porque é a atitude que vai trazer a transformação. A gente fala muito em reforma íntima, a gente fala muito em transformação pessoal, a gente ora a Deus e pede para nos ajudar a ser uma pessoa melhor, a evoluir, a ajudar mais, né? Então a gente tem que agir, tá certo? E confiar no tempo de Deus. Isso é muito importante. Fazer a nossa parte e confiar no tempo de Deus. Eu não sei vocês, mas assim, eu passo por alguns problemas íntimos, pessoais, relacionados à minha família, principalmente a minha família consanguínea, não a minha família da minha casa, né? Meus genitores, né? Meus familiares. E são problemas extremamente sensíveis, muito difíceis de passar, porque não é todo mundo que compreende as decisões que a gente toma, né? As ações que a gente tem, que a gente faz. E isso dói, mas dói muito mesmo. Porque, às vezes, quando a gente recebe uma carta de um ente querido na casa espírita, ou quando a gente recebe lá dentro da mediúnica, vem alguma revelação para a gente de alguma coisa do que está acontecendo na nossa vida, isso tudo ajuda a gente a entender, mas não sara a dor. Às vezes, a gente sabe por que a gente está passando por aquele problema. Como é o meu caso, eu entendo todo o enredo da encarnação, eu entendo tudo.
mas dói do mesmo jeito, como se eu não soubesse de nada. Dói do mesmo jeito, é difícil do mesmo jeito. A única diferença é que eu tenho força. A partir do momento que eu tenho ajuda, que eu me abro para ajuda, eu tenho força. E eu sei que eu vou ter que trabalhar, como já fui avisada por um amigo espiritual, você vai ter que trabalhar até o último suspiro do seu corpo. Eu já sei que isso vai acontecer e eu vou trabalhar. A única coisa que eu peço, né, a Deus é que me dê força para isso. E é isso que a gente precisa de buscar aqui. Eu espero que, de alguma forma, a mensagem tenha tocado algum de vocês. Se alguém aqui conseguir ter essa lucidez, conseguiu refletir, eu já vou ficar muito, muito grata, muito feliz. Peço desculpas se eu coloquei alguma coisa que não ficou muito bem entendida. Agradeço mais uma vez pelo convite e espero ter colaborado. Muito obrigada. Senhora, se perde nas mãos de Deus.